Privilégio para nós podermos adorar o nome do nosso Deus, fazer isso em família, em igreja. É uma alegria para nós ter você aqui nos visitando hoje com a sua casa. Uma alegria para nós também, você que por algum motivo não pôde estar presente, está aí nos acompanhando através da nossa página do Facebook, ao vivo. Que Deus abençoe a sua casa. Queridos, nós estamos na série A Oração que Deus Ouve. Temos meditado na coletânea de cânticos, onde, através dos salmos, podemos tirar lições práticas para a nossa vida e reformular, portanto, as nossas orações. Quero convidar a igreja para a leitura do Salmo 77, do verso 1 ao 20. Faremos a leitura do Salmo inteiro. E ele será também projetado, mas você pode abrir a sua Bíblia, ligar o seu celular, para que possamos fazer juntos essa leitura. Ao mestre de canto, Jedutum, Salmo de Asaf. O Salmo 1 começa, verso 1, Salmo 77. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor, ergam-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: essa é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo. Os filhos de Jacó e de José, as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram. Até os abismos se abalaram, grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços. Também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Queridos, vamos orar? Pai, fala conosco através da tua palavra. Que nesta manhã possamos ser impactados de tal maneira que a tua palavra transforme a nossa vida prática, transforme a forma como falamos com o Senhor e a forma como lidamos com as circunstâncias adversas da vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo é belíssimo. E é interessante pensar que geralmente nós somos impactados por pontos de vistas divergentes, diferentes, de pessoas diferentes, de pontos diferentes, antagônicos, distantes. Mas Asaf aqui, ele traz duas perspectivas diferentes, mas é uma pessoa só. São dois pontos de vista sobre uma única situação. Um lamento entremeado ali pelo louvor,
Com certeza uma mistura de sentimentos que já aconteceu com você, que já aconteceu comigo, ou que está acontecendo agora conosco. Aquele primeiro capítulo de Tiago tem de motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, pois a prova da tua fé produz perseverança. Como assim? Alegria na dificuldade, na hora da prova? É esse misto de sentimentos que o salmista traz para a gente aqui. E é importante pensar e importante entender que existe uma transição aqui. Talvez você tenha percebido isso na minha leitura da palavra. Porque de fato acontece, tem um marco nesse texto, e nós vamos falar sobre isso. É um salmo com uma estrutura que relembra as obras de Deus, mas passa por aflição. O primeiro bloco, do verso 1 até o verso 10, constituem as lamentações de um indivíduo que está passando por um momento de extrema e profunda dor, que está vivendo como que um conflito extremamente violento, agressivo. E é meio a essa lamentação que muitos de nós podemos nos ver, nos ler, nos ouvir neste salmo. Quantas vezes você na sua vida não fez essas perguntas mencionadas pelo salmista? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não vai se manifestar? Como se Ele estivesse ausente. Isso é algo da nossa mente. Precisamos mudar isso, porque Deus nunca está ausente. Mas é uma ocasião difícil para esse escritor. E a vida é difícil. A vida é muito complicada. E o salmista atravessa um momento que o leva a esse clamor profundo. Dirijo a minha voz a Deus e clamo. Dirijo minha voz a Deus a fim de que Ele se atente a mim, a fim de que Ele me ouça. Apesar de até então parecer uma atividade normal aos servos de Deus, a angústia do salmista o leva a uma oração interessante, uma oração incessante, a qual ele não encontra uma solução aparente para o seu problema, nem sequer o consolo para a sua alma, como ele diz no verso 2, eu busco o Senhor no dia da minha aflição. Minhas mãos ficam estendidas incansavelmente durante a noite, eu me recuso a ser consolado em algumas versões. Estender suas mãos em oração, negar consolo, aponta para uma aflição sem tamanho. Você já passou por esse tipo de aflição? Você fala, pastor, eu não quero nem orar, não consigo nem falar com Deus agora. Tamanha é a minha dor, tamanho é o meu desespero. A minha alma está recusando ser consolada. Porque é interessante que a gente, no nosso íntimo, entende que se a gente clamar ao Senhor, de alguma maneira a gente será visitado pela sua presença e consolado. Mas a alma está aqui se recusando a aceitar esse consolo. É uma aflição que muitos de nós já passaram, muitos passarão, mas é uma dor inevitável. E seguramente esse salmo foi escrito nesse momento, nesse contexto, nesse lugar de dor, de aflição, de tormento, de insônia. Minhas mãos estão levantadas a noite inteira. Assim o salmista clama ao Senhor pela solução do seu grave problema, que não é mencionado diretamente nesse texto, e para qual então ele estava ansiando, buscando uma resposta. Diante disso, em algumas perguntas que a alma do salmista faz para Deus, eu posso até afirmar que ele está vivendo quase que uma crise de fé. Ele está perguntando onde está Deus, ele está perguntando se a graça de Deus cessou, ele está perguntando se Deus abandonou suas promessas, ele está perguntando se Deus o rejeitará para sempre, ele está se perguntando no verso 9 se Deus se esqueceu da sua bondade. E essa crise de fé, ela é um marco,
Porque logo depois que ele joga para fora aquilo que estava no íntimo do seu ser, no mais profundo do seu coração, esse salmista é visitado por Deus e ele se recorda. Ele se recorda de quem Deus é. De quem Deus é. O Salmo 77 relata, portanto, esses dois pontos de vista sobre a dor e com certeza termina enaltecendo, exaltando a confiança em Deus, trazendo esperança para o dia final. O primeiro ponto de vista do sofrimento do salmista foca em si. Foca em si mesmo. Foca no sofrimento como causa e não apenas como uma consequência. Ele olha para o sofrimento e diz: isso é tudo o que eu tenho. E aí existe um desespero. Falta paz, falta conforto, falta consolo, falta sono. Para o salmista, quando ele foca no sofrimento em si, o fato de Deus lhe parecer motivo de sofrimento e não de consolo se deve a esse ponto de vista exatamente, a essa interpretação da situação, que está olhando de uma maneira muito limitada e, portanto, é limitante na sua visão sobre a sua própria vida. Ele está olhando e dizendo: não me resta mais nada. Deus não está mais aqui. Você já fez perguntas assim? Na sua jornada, na sua caminhada de vida, na sua construção de família? Deus, onde o Senhor está? O salmista também busca uma explicação pelas coisas que lhe sobrevieram. Ele diz: o Senhor está trabalhando em minha vida de uma maneira misteriosa para o meu bem. Nem sequer passam pela mente dele essas palavras, mas ele diz que ele está sofrendo. E ele está sofrendo e experimentando desgosto, experimentando desânimo, porque de alguma maneira Deus se afastou dele. Mas isso não é verdade. Não é verdade. E muitas vezes na nossa vida nós não encontraremos uma resposta para a dor que nós estamos vivendo. E ao invés de ficar perguntando para o Senhor, por que Deus? Talvez seja a hora de começarmos a perguntar, para que Deus? Eu tenho uma experiência de vida exatamente nesse sentido. Quando as minhas orações começaram a mudar o seu sentido. Ao invés de questionar Deus, por que comigo? Por que com a minha família? Por que eu comecei a perguntar, para que Deus? Quando eu questionava o porquê, eu questionava a soberania de Deus. O poder de Deus. Mas quando eu comecei a perguntar o para que Deus, eu comecei a tirar lições. Eu comecei a entender, de novo, aquele capítulo que eu mencionei de Tiago 1. Tem de motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, pois a prova da tua fé produz perseverança. E a perseverança, para ter ação completa, vai produzir sabedoria. E mais para frente ele diz, ora, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Uau! Então Deus está no processo todo? Deus não me abandonou? Não. E o que eu faço com esse sofrimento? Espera aí, a gente já chega nessa parte. O salmista está cogitando aqui coisas gravíssimas com as suas perguntas, mas ele está jogando limpo. Lembra da última pregação, quem estava no campus Tamboré? Nós falamos sobre um tipo de oração honesta, sincera diante de Deus, que usa todas as palavras que existem, que fala o que precisa ser dito, e não apenas se usa de vãs repetições, porque nós oramos assim, com vãs repetições, mas nós não aceitamos isso. Mas continuamos orando da mesma maneira, nos mesmos horários. Opa, hora do almoço? Espera aí. Eu tenho essa minha oração de almoço. Hora de dormir, eu tenho a minha oração de dormir. E ela é sempre a mesma. E parece que nós vamos acumulando algum vocabulário durante a nossa caminhada cristã, e esse vocabulário ele é usado nesses momentos.
Nós estamos com raiva. A pessoa acabou de nos fechar. Você está dirigindo em Alphaville. As pessoas se esquecem de usar seta para mudar de faixa, é ou não é? E aí você está morrendo de raiva. Que oração você faz nessa hora? A gente não costuma nem orar nessa hora. Porque imagina envolver Deus nesse negócio todo de trânsito. E aí a gente vai achando que em algumas áreas da nossa vida Deus não participa. Mas, queridos, Deus, Ele é Rei soberano sobre todas as esferas da vida. E o salmista está nos ensinando isso. Então eu estou desse jeito aqui dentro. O Senhor sonda e conhece o meu coração. Sabe quando assento, levanto, antes da palavra me chegar à boca, Ele já conhece ela inteirinha. Ele sonda a intenção, mais do que a ação. Eu vou esconder o que desse Deus? Pai, é o seguinte. E Ele abre o jogo. E aí Ele começa a santificar o vocabulário dEle. Porque é isso que a gente tem que fazer. Santificar tudo que a gente está vivendo, tudo que a gente está fazendo. Porque Deus nos chamou para uma vida íntegra e integral. E aí Ele começa a usar essas palavras que parecem machucar. Mas Deus as já conhece, todas elas. E Ele, visceralmente, Ele abre assim o coração e mostra, expõe a coisa mais feia para Deus, que é o que a gente tenta esconder, né? Não, isso é feio demais, Deus não pode ver. Minha esposa não pode ver, meu filho não pode ver. Não, Senhor, está exposto, está aberto. Trata, Senhor. João Calvino disse: quem fosse o autor desse salmo, o Espírito Santo parece, por sua boca, ter ditado uma forma comum de oração pela igreja em suas aflições. Que mesmo sob as perseguições mais cruéis, os fiéis não podem deixar de dirigir suas orações ao céu. Não é sofrimento privado de um indivíduo particular aqui expresso, mas as lamentações e gemidos de todo um povo, o povo escolhido. Os fiéis celebram a libertação que uma vez foi forjada para eles e que foi um testemunho da graça eterna de Deus para animar e fortalecer-se para se envolver no exercício da oração com maior seriedade. Na primeira parte desse texto que nós lemos, o salmista busca por respostas, e hoje pela manhã eu te digo, busque as respostas da sua vida em Deus, não longe de Deus, mas corra para o Senhor, converse com o Senhor. É isso que esse sofrimento está trazendo aqui, uma aproximação de Deus. Ele não fala: gente, eu quero conversar com vocês aqui, porque eu descobri uma coisa sobre Deus. Não. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. É uma comunicação direta. E é só ela que funciona. Se você foi acometido por essa dor, esse sofrimento, que aqui você se viu, se leu, se ouviu nesse texto, você já sabe que não adianta conversar com mais ninguém a não ser o próprio Deus. Busque as respostas em Deus. Mas a gente chega naquele verso de transição, no verso 11, que muda tudo. Mudou o ritmo da leitura, mudou o ritmo do coração, porque eu já não estava nem mais aguentando ler o Salmo. Aí chegou o verso 11. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. E aí começa a grande transição. O jogo muda aqui. O ponto de vista muda. O salmista busca encontrar respostas na história. Então, eu te digo nessa manhã, mantenha viva a memória das obras de Deus na sua vida. Deus não é um Deus desconhecido, Deus não é um Deus distante, Ele se faz presente. Se faz presente. Recordo os feitos do Senhor. Recordo as maravilhas de Deus. E o meu coração se enche de esperança.
Deus já se provou, porque Ele assim o quis. Extremamente poderoso, único capaz de realizar feitos gloriosos. Ele já mostrou o seu poder, já redimiu o povo, o seu povo. Apesar daquele primeiro ponto de vista da situação, o salmista, ele faz uma transição para um segundo ponto de vista, que ele não foca mais no sofrimento em si. Martin Luther King, que recentemente foi celebrado pelo mundo, ele diz: há tanta frustração no mundo porque confiamos em deuses e não em Deus. Frustração é quando a nossa expectativa está aumentando e ela chega lá em cima e a gente se depara com a realidade. Bum! Frustração. A expectativa era extremamente diferente da realidade. Há tanta frustração no mundo porque confiamos em deuses e não em Deus. Às vezes confiamos no nosso cônjuge, às vezes confiamos nos nossos pais, às vezes confiamos nos nossos chefes. Vai existir frustração aí nessa história em algum momento. Confie em Deus e não em deuses. Aí do verso 12 ao 20, nós temos aqui a expressão de um estado de espírito totalmente diferente. Um novo ritmo é impresso no restante do salmo. A memória dos grandes feitos de Deus muda tudo. Essa recordação traz viva uma lembrança que traz uma esperança que reposiciona o salmista em meio ao sofrimento. Essa recordação renova a fé e por isso a esperança também é renovada. O salmista deposita sua confiança no poder de Deus. Te digo nessa manhã, confie no poder de Deus. Confie no poder de Deus. Parece simples. Então larga. Larga aquela pontinha que você está segurando do problema. Larga aquela sua estratégia de resolver a situação da tua empresa. Larga aquele teu ímpeto de já se manifestar dentro da sua casa para resolver todas as situações em 5 minutos. Confie no poder de Deus. A melhor maneira de você confiar no poder de Deus é você sentar e esperar. Então não preciso fazer nada. Calma, não é assim. Mas mudou aqui a dinâmica do salmo, mudou aqui a dinâmica inteira, quando a mudança foi feita do ponto de vista do sofrimento para o reconhecimento de quem Deus é. Para o reconhecimento de quem Deus é. A consequência imediata aqui dessa nova disposição mental, desse novo ajuste, é que existe uma convicção do tipo de atuação que vem do Senhor. O verso 13 diz: ó Deus, na santidade está o teu caminho. Nenhum parâmetro humano, queridos, pode ser usado para tentar medir a justiça de Deus, julgar as ações de Deus. Nós não temos sequer poder ou arcabouço, ferramentas para isso. Não nos cabe isso. A separação de Deus do mundo, a sua distinção de toda a criação, elas têm a ver com a santidade de Deus. Mas também nós temos a graça de Deus, o amor de Deus, que vem ao nosso encontro, nos escolhe, nos salva. Que Deus grande é como o nosso Deus. Esse é o novo paralelo, o novo paradigma que o salmista está atribuindo ao Senhor, que ele estava questionando há alguns minutos atrás.
Muitos são os feitos de Deus na história do povo de Israel, muitos são os feitos de Deus na história da sua vida. E o salmista está começando a olhar para quem Deus é e não apenas para as coisas que Deus faz, e aí tudo ganha um novo significado. Ele está meditando agora não mais sobre o seu sofrimento, mas sobre o caráter de Deus. Ele está ganhando segurança e tendo interesse em meditar em cima das memórias de quem Deus já revelou que Ele é. E a memória é isso, é essa misteriosa capacidade que nós possuímos de reunir alguns fragmentos, alguns pedaços de experiência de um amplo contexto, talvez de 20, 30, 50 anos de contexto, mas de uma maneira abrangente e com coerência. E a oração ela vai devolvendo a nossa memória, e ela vai desenvolvendo uma memória exclusiva com Deus, e treinando essas nossas memórias. Os salmistas, assim como Asaf e Davi, e nós vemos isso nessa dinâmica inteira, nessa coleção de cânticos, de poesias, estabelecendo essas conexões de experiências íntimas que ressignificam a vida. Que ressignificam a vida. John Henry Newman, certa vez, expressou: amamos há muito tempo o que por algum tempo perdemos. Amamos há muito tempo o que há pouco tempo perdemos. Nós temos que começar a olhar para o nosso sofrimento, para a nossa dor, confiando no Senhor, entendendo quem Ele é, mudando essa dinâmica de sair do sofrimento exclusivamente para olhar um Deus grandioso que está acima do sofrimento e está contigo no sofrimento, para que possamos retirar lições de um relacionamento novo com esse Deus. O último verso, ele diz assim: o teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Confie na liderança de Deus. O salmista confiou na liderança de Deus. O teu povo tu o conduziste. Ele está olhando para a história do povo de Israel. Ele está lembrando o que Deus já o fez. Ele está também entendendo que Deus é tão próximo que Ele guia pelas mãos de Moisés e Arão. Existe um toque, existe uma personificação aqui muito interessante, onde podemos ver essa presença atuante de Deus. Eugene Peterson disse: a oração ela deve ser extremamente cuidadosa, porque ela começa com o mais espontâneo dos atos, seja dor, gratidão, ira. Ela ocorre em fragmentos e é vivenciada abruptamente, sem transições. Porém, à medida que prossegue, ela desenvolve conexões subterrâneas, reunindo e organizando e se tornando algo abrangente, uma ação mais abrangente. A oração amadurece na prática da memória. A oração amadurece na prática da memória. Os salmos nos conduzem a essa detalhada consciência de nossa condição como pecadores, mas ao mesmo tempo resgatando uma memória da boa criação, a boa memória de quem Deus é, a consciência de quem Deus é, e isso muda todas as coisas. Os salmos, portanto, se recusam a deixar que os nossos horizontes e, portanto, as nossas orações sejam curtas, limitadas. Ele nos leva a uma prática experimental. E essa prática, ela muda a nossa vida de tal maneira que, quando passarmos pelo sofrimento, não mais passaremos olhando exclusivamente para ele, com o nosso foco ajustado no problema, não. Nós olharemos para o alto e olharemos e focaremos no Deus de todo problema. Agostinho descobriu que o melhor modelo para desenvolver essa integração das experiências do passado, as do presente e as do futuro, era
a oração audível de um salmo. Os salmistas exercitam vigorosamente as suas e, portanto, as nossas memórias, representativamente. A oração, portanto, também é um ato de memória, mas que muda o nosso ponto de vista. E falando de memória, para terminarmos, Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você está passando por um momento semelhante ao do salmista, traga à memória quem Deus é, porque isso te dará esperança. Amém? Palavra do nosso Deus para o nosso coração nessa manhã. E nesse momento nós queremos convidar você a fazer uma oração escrita. Nós distribuímos na entrada alguns papéis e você pode pegar esse papel e colocar aí com as suas palavras a sua oração. Caso você prefira usar o seu celular ou alguma outra maneira, fique à vontade. Mas pedimos que você separe esses próximos minutos para que você ore ao Senhor de maneira escrita e que você guarde essa oração, para que você se lembre do aprendizado da palavra nesta manhã, de não focar exclusivamente na dor e no sofrimento, mas passar por ela, olhando para o nosso Deus poderoso e soberano sobre todas as esferas da vida. Oremos.